Saudações, caros amigos. Mais uma vez, quero te desejar boas-vindas ao nosso programa Esperança para Todos. E hoje, mais uma vez, nós vamos falar aqui sobre a fé e o pecado. Este programa que aqui, em alguns minutos, nós vamos desenvolver sobre este assunto. E eu quero te convidar, você, meu amigo, desse lado de casa, para junto acompanhar esse tema que nós aqui vamos falar. Mas antes, porém, de nós prosseguirmos com esse tema, quero te convidar, você, meu amigo, desse lado onde você estiver, para que juntos pudermos nos dirigir a Deus através de oração. Vamos orar? Querido Deus, querido Pai, queremos, Senhor, te agradecer pela vida, pela proteção. Agora, Pai, queremos estudar a Tua Palavra. Esteja conosco, Senhor, nos acompanhe até ao fim do nosso programa. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado. Mais uma vez, queremos começar com o nosso programa. Quer dizer que eu sou o pastor Isaac, pastor da Igreja Adventista, do 7º dia a nível do distrito de Nacala, Porto. Como nós já vínhamos dizendo, que hoje nós vamos falar sobre a fé e o pecado. Bem, falando da fé e o pecado, nós temos que entender uma coisa. O nosso mundo nem sempre foi como nós conseguimos testemunhar hoje. Nós testemunhamos nosso mundo agora com violência, medo, vergonha, ódio, guerras, mas nem sempre o nosso mundo era assim. Mas tudo isso começou num dia em que a humanidade conseguiu tocar aquilo que Deus disse para não tocar. Aquilo que Deus disse para se manter distante. E nós, para entendermos melhor sobre esse assunto, a fé e o pecado, precisamos primeiro analisar a própria Bíblia, a partir do livro de Gênesis, capítulo 3. Deus tinha feito um belo jardim, o Jardim do Éden, e ali colocou o homem recém-criado, Adão e Eva. E ali tinha um propósito. Deus dá as seguintes ordens para as criaturas, o primeiro casal. Deus dá, primeiro, eles tinham que guardar e cultivar a terra. A segunda ordem era de que eles não deviam tocar da árvore que estava no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. É aí onde começa o problema. A humanidade, em vez de ficar longe daquilo que Deus disse, para ficar longe da árvore proibida, eles se aproximaram e tocaram daquilo que Deus disse para eles ficarem distantes. Se nós formos a ler o livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 5, diz o seguinte: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Deus tinha dado essa advertência a respeito dessa árvore. Que no dia que a humanidade, o dia que o primeiro casal comesse desse fruto proibido, eles teriam como consequência a morte. E o homem ignorou esse apelo de Deus. Mas não termina por aí. Versículo 6 diz o seguinte: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu, e deu também ao seu marido. Satanás sempre usa aquilo que é desejável, aquilo que é bonito. Ao longo dos anos, Satanás sempre tem disfarçado o pecado como sendo algo bonito. Ele torna o pecado como sendo algo desejável, que quando você não pratica o pecado, você está a perder a felicidade. Então, Satanás, ele torna o pecado como sendo a fonte da nossa felicidade. Por isso, no livro de Gênesis 6, diz que a mulher, quando viu a árvore, ele viu que a árvore era desejável para comer. E é isso que Satanás tem usado mesmo nos nossos dias. Ele traz para nós, ele nos tenta com aquilo que nós achamos que é desejável, aquilo que nós vemos que é bonito. Satanás sempre nos tenta
com aquilo que você acha, aquilo que você gosta, aquilo que te atrai. É esse que Satanás usa para te fazer você pecar. E na Bíblia nós encontramos isso. E quando a Eva come do fruto proibido, o que acontece? A Eva acabou pecando, porque mexeu naquilo que Deus disse para ficar distante. Mas não termina por aí. Depois da Eva ter comido do fruto proibido, a Eva então tornou-se agente do Satanás. A Eva então leva a mensagem, leva o pecado para o seu marido. E o marido comeu, o marido também pecou. Como nós conseguimos ver, amigos, amigas? Deus disse que no dia em que vocês comerem, certamente vocês morrerão. Como consequência do pecado. Porque o pecado gera consequência. Todo pecado cria o medo, dá vergonha. E é isso que aconteceu com esse casal. Depois de Adão ter comido do fruto proibido, ali veio as consequências. Primeiro, nós percebemos que a partir do livro de Gênesis, que depois do pecado surgiram o quê? Surgiram a vergonha. Primeiro é que eles viram a nudez. Por quê? Porque a justiça de Deus que cobria eles já não estava ali. E eles descobriram que já estavam nus. A glória de Deus que cobria a humanidade já não estava. Depois de eles descobrirem que estavam nus, veio o quê? A vergonha, o medo e acusações. Primeiro, nós percebemos que Adão culpa a Eva como sendo a responsável pelo pecado. Mas também percebemos que a Eva culpa a serpente pelo pecado. O pecado é isso. O pecado é isso, porque o pecado procura justificativa. O ser humano, desde o princípio, sempre justificou o pecado. Justificou os erros que ele cometeu. A Eva culpou a serpente, dizendo que a serpente me enganou e eu comi. É igual que dissesse para Deus que você é culpado porque você criou a serpente e colocou aqui e ele me enganou e eu comi. Então o pecado é isso. O pecado cria o medo, o pecado dá vergonha e o pecado traz o quê? A acusação. Mesmo nós, sempre quando nós cometemos um pecado, sempre nos envergonhamos do nosso pecado. Nos envergonhamos daquilo que nós fizemos. Este é o resultado do pecado. Mas também nós podemos ver que, como consequência, isso também afetou a humanidade. Mas Deus não deixou assim. Deus apresenta um plano de salvação. Deus não abandonou um homem que caiu. Deus traz o quê? Um plano de salvação. No Gênesis 3, versículo 15, tem uma mensagem. Gênesis 3, 15 diz o seguinte: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e os descendentes e os seus descendentes. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui nós encontramos uma profecia bíblica. O primeiro evangelho que nós encontramos a partir das Sagradas Escrituras. A esperança que vem do próprio Deus para com a humanidade. A humanidade, quando cai no pecado, eles mereciam uma morte eterna. Mas Deus, amando a humanidade, traz um plano de salvação. E a profecia diz que o descendente da mulher, um dia, o que Jesus Cristo venceria Satanás através da sua morte na cruz. Deus criou aqui a esperança. Deus anuncia aqui o Evangelho para salvar a humanidade do pecado. Queridos, Deus
nunca abandona quem cai. Deus sempre procura ficar perto daquele que caiu, para lhe fazer entender, para lhe ajudar a levantar, a prosseguir. E Deus revelou um plano de salvação para que eles pudessem estar mais perto de Deus. Por isso, meu amigo, apesar do pecado que te faz cair, Deus tem um plano para a sua vida. Vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. Se lembrar do que eu te pedi, eu não me esqueci. Às vezes penso que me deixou, que não me aguentou. Quando a noite vem iluminar o meu coração, tento debruçar nos braços de quem é dono da decisão. Pai, meu bom Pai, não quero abusar, só quero enxergar e assim entender o melhor em ti, futuro de amor pra mim. Me lembro desde a primeira vez que recorreu a mim. Às vezes esquece de quem sou, do Deus que te salvou. Quando o dia vem ensolar o seu coração, já amanheceu e o choro não durou, pois minha mão te acalmou. Filho meu, deixa eu te abraçar, te acalentar, e assim sentirás o melhor em mim. Reserva de amor sem fim. Por fim, só espere por mim, eu nunca te esqueci.
Muito bem, amigos, estamos de volta mais uma vez do nosso intervalo e nós, neste momento, estamos a falar sobre a fé e o pecado. Nós percebemos muito bem que quando o primeiro casal peca, entra no pecado, Deus não abandonou. Deus procurou alcançar a humanidade. E no livro de Gênesis 3,15, vimos que o descendente da mulher, que é Jesus Cristo, venceria o Satanás através da sua morte na cruz. É aqui onde nós estamos a encontrar o plano da salvação. Deus elaborou um plano para salvar o homem do pecado. No versículo 7 de Gênesis 3, diz o seguinte: abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Amigos, como é do seu conhecimento, quando o primeiro casal, depois de pecar, eles descobriram que já estavam nus, porque o manto de justiça que cobria eles já não havia, já não estava. Como nós dissemos que o pecado traz vergonha. Como solução, eles procuraram folha de figueira para cobrir a sua nudez. O ser humano sempre é assim. O ser humano sempre procura tapar o pecado. Procura cobrir o pecado. Porque naquele momento, a justiça de Deus, que cobria a nudez deles, com o pecado, já não havia a presença de Deus. Nós temos que entender que este primeiro casal recebia as visitas do Criador todos os dias. Mas quando Deus chega, eles já tinham se escondido. Por causa do quê? Da vergonha. Porque o pecado traz vergonha. E aqui, eles quando criam essas folhas de figueira para se cobrir, mais uma vez é uma tentativa que o ser humano tem de justificar o pecado. Às vezes nós fizemos isso. Às vezes nós tentamos cobrir o pecado para que as pessoas não possam ver. Mas dizia um pregador uma vez, dizia o seguinte: o Satanás te ajuda a pecar, mas não te ajuda a esconder. Ali, mais uma vez, encontramos a humanidade tentando justificar, esconder, cobrir o pecado. Mas isso não aconteceu. Mas no versículo 21, nós encontramos também uma mensagem muito interessante. Diz o seguinte: e fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e sua mulher e vestir. O homem procurou solução para o pecado, mas sempre a solução não vem do homem. A solução vem de quem? Vem de Deus. O homem tentou com folhas de figueira para cobrir o pecado, mas a solução do pecado não vem com o homem. Nós às vezes tentamos nos auto-salvar, nos salvar com as nossas próprias forças, com o nosso próprio esforço. Mas a salvação não depende daquilo que nós fizemos. A salvação vem de Deus. E nós vimos aqui no versículo 21 como a solução. Deus sacrifica um animal, simbolizando o sacrifício de Cristo na cruz. Simbolizando o que Cristo viria a fazer. Cristo foi morto na cruz para salvar você e a mim do pecado. E Deus sacrifica um animal para cobrir a nudez do homem. Queridos, Deus é que tem a solução para o pecado. Não há nada que eu e você possamos fazer. Somente Deus é que pode nos cobrir. Somente a santidade de Cristo pode nos cobrir de todo o pecado. Talvez você tenha um pecado que você luta todos os dias, mas não consegue deixar.
Mas você não precisa passar por isso. Você não precisa ter medo. E você não precisa lutar você não precisa lutar sozinho. Porque Cristo morreu por si. E Ele pode lutar ao seu lado. Você precisa convidar Jesus para que Ele possa lutar ao seu lado, para que você possa vencer. A salvação não depende daquilo que nós fizemos. A salvação é pela fé, pela graça. Mas precisamos somente o quê? Crer. Pela fé, nós alcançamos a salvação que se encontra em Jesus Cristo. A salvação não depende das obras que nós fizemos. A salvação depende da nossa crença, da nossa fé. E o pecado vem nos mostrar isso. O homem pecou e Deus criou a solução. Deus traz a esperança para a humanidade, para eu e você podermos alcançar o mérito de sermos chamados filhos de Deus. E você, meu amigo, faz parte desses filhos de Deus. Apesar do pecado, cada dia que passa você tem procurado fazer parte deste povo. Por isso, nesse momento, meu amigo, Deus quer fazer parte de si. Deus quer te alcançar. Deus quer fazer parte do seu povo. E você pode fazer parte deste povo. A salvação do ser humano, como nós víamos dizendo, não depende daquilo que nós fizemos. Depende daquilo que Cristo fez para nos salvar. Por isso, a única esperança que o pecador tem é de aceitar Cristo. Aceite Jesus Cristo como sendo seu único e Salvador. Por isso, Jesus convida você, meu amigo, para fazer parte do seu povo. Jesus te convida você para ser uma nova criatura. Aceite que não há nada que você possa fazer, mas creia, tenha fé em Jesus Cristo, que pela graça nós somos salvos. Não com o nosso esforço, mas os méritos de Cristo nos torna nós filhos de Deus e filhas de Deus. E você pode fazer parte desse povo. E Jesus tem te convidado dia após dia para você se tornar filha e filho de Deus. Jesus te ama. Explique para nós o que esse assunto tem a dizer. O que você acha sobre esse assunto? Comente conosco, não é? E você também pode nos contactar a partir dos nossos números, se você quer conhecer mais sobre a palavra de Deus. Nós estamos aqui para te ajudar a compreender mais sobre a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Queremos te agradecer, querido Deus, por este momento, pela mensagem que acabamos de nos ouvir. Esteja, Senhor, com todos nós, nos dê a sabedoria da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém.